dos eruditos brasileiros versado na cultura e na língua do Antigo Testamento. Seja bem-vindo, pastor Carlos Augusto, tudo bem? Olá, pastor Heber, graça e paz ao meu querido irmão, a todos os telespectadores que hoje nos assistem, né? Quero mandar aqui um abraço à minha esposa, Noeli, à minha mãe, Dona Antônia, que deve fazer 76 anos ainda nesse mês, se Deus quiser, a todos os alunos do Betel Brasileiro, né? E também do Instituto Betel de Ensino Superior, as pessoas do Facebook, que inclusive nos estimulam, nos dão os parabéns, nos incentivam a estarmos aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Heber, por esse convite. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. O endereço da igreja que o senhor pastoreia qual é? Lá é a Rua Doutor Vicente Jacaglini, 834, na Vila Alpina, em São Paulo. Perto do cemitério? Mais ou menos próximo do cemitério, mas a igreja não é morta não, é lugar de vida. Amém? Amém. Qualquer dia eu vou fazer um debate aqui se tem morto no cemitério. Que eu... Opa. Não, já me sugeriram esse tema, se cristão pode crer em fantasma. Porque afinal de contas os apóstolos criam, né? Anota aí, é o meu tema, é sugestão para a próxima reunião de pauta. Não, eu mando anotar, mas ninguém anota, viu, senhor telespectador? Ele só pega os meus temas. Enfim. Do outro lado, você também conhece o debatedor, o reverendo Rogério Marcarini da Costa. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Congregacional e também professor de teologia. Lógico, para vir debater um tema desse, tinham que ser 2 professores de teologia. Reverendo Rogério, paz e graça, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Heber. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vou mandar um beijo aí para minha esposa, minha filhinha Maria Luísa, que esse mês, dia 8, completa 5 anos. Minha esposa que está esperando outra menininha também. Que maravilha. Muito bom. Daqui uns 15 anos, não sei se vai ser maravilha, né? Ser cercado por 3 mulheres, 2 em idade de casadora. Lá eu já estou perdendo no regime congregacional. 15 anos? Você já tem uma menina de 5? Não, 5 Daqui anos. 10. 10 anos, exatamente. E a igreja que o senhor pastoreia? Estamos na igreja congregacional do Parque Cruzeiro do Sul, fica na zona leste de São Paulo, na rua Líbero Ancona Lopes, 564, São Miguel Paulista. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos assistir a matéria que a repórter Carla Viana preparou e que apresenta o difícil tema de hoje. Vejam só. Quase todas as pessoas sentem repugnância e temor quando estão diante de uma serpente. Mas a serpente é um animal que representa o bem e o mal em muitas culturas e religiões no mundo. Desde a antiguidade, sua relação com a fertilidade é muito notória por causa de uma deusa pagã, que aparece em cena agarrando um réptil com uma das mãos, o que sugere uma inimizade entre as duas personagens. Na antiga Grécia, como símbolo de vida e saúde, a serpente contracena com Asclépio. Segundo o paganismo grego, ele foi endeusado por ter aperfeiçoado as artes médicas que antes eram primitivas e por isso se transformou em uma lenda, tanto que inspirou o emblema da medicina. Tal ciência é representada por um bastão de madeira com uma cobra enrolada, assim como o cajado de Asclépio, que relaciona o cedro à árvore da vida e a serpente como símbolo do bem e do mal, portanto, da saúde e da doença. Mas a mais obscura e a mais discutida serpente de todos os tempos é sem dúvida nenhuma a do capítulo 3 do Gênesis. O livro diz que a serpente era a mais inteligente de todos os animais. Na história da criação, ela tentou Eva e fez com que assim a humanidade também fosse corrompida. No entanto, como era essa serpente? Ao falar com Eva, ela foi possuída pelo diabo ou falou por si só e a partir da maldição perdeu a capacidade de se comunicar? A maioria dos cristãos afirma que a serpente não falou sozinha com Eva, mas que o diabo é quem a manipulou para tentar a mulher. Porém, muitos judeus e outras pessoas afirmam constantemente que a Bíblia não diz que a serpente foi usada por Satanás, mas sim que ela falou por si só, porque era a criatura mais astuta que Deus havia criado e, portanto, um símbolo do mal. Mas afinal, a serpente do Gênesis 3 foi um animal que o diabo incorporou ou apenas um símbolo do demônio? É o que discute o Vejam Só. É a gente identificar, né, o que aconteceu em Gênesis 3.
Vamos lá. Reverendo Rogério Marcarini da Costa, o senhor que é professor de teologia e pastor de uma denominação das mais antigas aqui no Brasil. Sim. Né? Tem 100 e lá vai fumaça de... 57, 58. Então, uma das primeiras manifestações protestantes no Brasil. Em língua portuguesa, Em língua portuguesa. Em língua portuguesa. Isso. Pois bem, a cobra era de verdade ou era um símbolo, né, uma linguagem simbólica para se referir a Satanás? Quando eu analiso esse texto de Gênesis 3, eu percebo e creio que ela é real. Né? Um animal que sofreu aí uma influência, possessão, alguma coisa assim do gênero e trouxe essa influência do mundo espiritual para o mundo físico. Então, quando eu penso na serpente de Gênesis 3, eu interpreto ela a princípio como sendo literal, um animal mesmo, que foi ali, talvez, escolhendo a opção ali da enquete, né, incorporada ou possessa, alguma coisa assim, para então trazer a sedução, né, a mentira, o engano para a raça humana, porque o conceito que nós temos ali em Gênesis, por ser um livro profético, um livro de revelação, sendo Moisés o maior profeta, ele traz a realidade espiritual das coisas físicas. Então, o que estava acontecendo no mundo físico estava tendo um reflexo do mundo espiritual. Então, nesse conceito, a princípio, seria real e um animal de verdade. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o pastor Carlos Augusto Vailate, que também é professor de teologia e é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. É pentecostal a sua igreja? Sim, tem uma característica, vamos dizer que mesclada entre pentecostal e tradicional. Tem uma mescla. Muito bem. Era um bicho ou era um símbolo do diabo? Pastor Heber, eu particularmente entendo que é também ali um animal literal, todavia eu também compreendo que há um elemento ou inúmeros elementos simbólicos na narrativa de Gênesis 3. Como nós pegamos o livro de Gênesis e ele está inserido dentro de um contexto cultural, religioso, simbólico, dentro de todo o seu entorno do Antigo Oriente Médio, então outras situações onde a serpente ela é representada pelo mal, isso não ocorre em Gênesis, né? É bom deixar claro até para os nossos telespectadores, isso só irá ocorrer mais adiante ao longo da revelação bíblica, mais especificamente no livro de Apocalipse, em dois textos, Apocalipse 12:9 e Apocalipse no capítulo 20, verso 2, é nesses dois textos que João irá interpretar esta serpente do contexto de Gênesis 3 como sendo uma referência ou sendo associada ao mal. Mas até então, se nós fizermos uma leitura diacrônica, ou seja, ao longo do tempo, partindo de Gênesis e percorrendo a Escritura, né, de uma forma longitudinal até o seu ápice no Apocalipse, antes desse contexto neotestamentário, não há na Bíblia uma associação específica entre a serpente e o mal. Mas eu entendo que é tanto literal, como ela também dá ensejo a inúmeras interpretações simbólicas dentro do contexto cultural do Antigo Oriente Médio. Bom, você então vai defender a possibilidade de que fosse um símbolo e o reverendo Rogério vai dizer que era um bicho literal. Então vamos começar a apertar os nossos convidados. Reverendo Rogério, cobra fala? Olha, hoje não. E eu não sei quando falou também, né? Mas a história bíblica, os relatos bíblicos nos trazem alguns episódios de animais que conseguem sofrer influência espiritual e manifestar situações inusitadas, né? Como é o caso da serpente, como é o caso com Balaão, como é o caso de Jesus quando expulsa uma legião de demônios que é incorporada em porcos. Então a gente vê que esse mundo físico ele sofre uma influência direta do mundo espiritual e por isso ele pode então sofrer algumas coisas inusitadas que para nós seria incabível hoje. Tanto é que no relato, né, a Eva não saiu correndo, né? Hoje se eu encontrar uma cobra falando aí, alguma coisa, a gente fica com medo, mas naquele momento não. Mas talvez
não seria tão estranho aí para quem nunca teve contato com essa dualidade entre bem e mal, né, Deus e o inimigo. Então ali existe uma harmonia perfeita entre as coisas naturais e espirituais. Bom, pastor Carlos Augusto, agora pergunta para o senhor. Esse tipo de leitura, vendo símbolos na narrativa, não diminui como é que eu posso dizer, a ideia, a ideia de que a Bíblia é um livro inerrante e tudo. Então a gente pode acabar achando que a Bíblia não está contando realmente a verdade, né? Não houve de fato necessariamente um fruto, né, que foi ingerido, não havia de fato uma serpente, né? Talvez não fosse só um casal ali, sei lá. A interpretação pela via simbólica não abre portas perigosas? Abre, Heber. Do ponto de vista cristão, sim. Porque quando nós lemos Gênesis 3, nós temos que deixar bem claro que nós lemos Gênesis 3 à luz da ótica neotestamentária como cristãos, né? Então, ao lermos Gênesis 3, nós, por exemplo, nos valemos de relatos como o de Paulo. Paulo, em Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele fala sobre a historicidade de Adão, fala que o pecado cometido por Adão, ele passa para todo o restante da humanidade, por isso toda a humanidade também peca e morre. E ele vai dizer depois em 1 Coríntios capítulo 15 que assim como a humanidade morre por meio do pecado de Adão, ela é vivificada também em Cristo, no caso daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Ora, se eu não entender Adão como sendo um sujeito histórico, um sujeito dotado de historicidade, eu também comprometo a própria pessoa do Jesus histórico, quer dizer, Jesus existindo como sendo uma pessoa histórica. Agora, eu entendo nesse texto que, além de nós termos uma base histórica, eu entendo que Adão, Eva e a serpente foram de fato 3 personagens históricas. Todavia, além deste substrato histórico, nós também temos referências simbólicas. Por exemplo, foi muito bem mencionado aqui na reportagem que em várias outras culturas a serpente ela tinha algumas associações com a cura, com o mal. Então, só para a gente também situar esse texto dentro do contexto mais amplo, Heber, nós temos, por exemplo, no Egito. No Egito, uma serpente chamada Apófis, ela era representada, né, por esse estereótipo de uma serpente, e também representava as trevas, que eram inimigas do deus Sol Ra. Inclusive, muitos entendem que o texto ali de Êxodo, quando diz que uma das pragas foi a praga das trevas ou da escuridão, naquele momento nós teríamos uma vitória parcial de Apófis contra Ra, ou seja, seria um duelo de titãs ou de divindades egípcias. No contexto babilônico, nós temos a divindade Marduk, que ela acaba sendo representada por um grande dragão que tem chifres na sua cabeça e que destrói a serpente, que representa ali também no contexto o mal. Então, em várias outras culturas nós vemos esta associação. Agora, no judaísmo, no período veterotestamentário, esta associação não está clara. Agora, o problema é nós tomarmos esse texto simplesmente como sendo simbólico. Se eu vê-lo simplesmente como um mito, como um símbolo, no sentido de algo desprovido de concretude, de realidade, de fato eu comprometo o discurso sobre o pecado, sobre a queda original, sobre a morte, que aparece de forma muito emblemática e clara ao longo de todas as páginas do Novo Testamento. Muito bem. Depois eu queria questionar isso, que eu tenho a impressão que não precisamos chegar a tanto. Dá para ver o texto como mitológico, usando a palavra mito no sentido técnico, né? Aliás, professor... Literário, né? No sentido literário. Ok. Né? O senhor pode explicar para o telespectador que sentido é esse? Porque às vezes a gente fala mito, o telespectador comum entende mito como sinônimo de lenda. Sim. Em muitos casos, Heber, de fato, a Bíblia como gênero literário, ela também possui lendas, no sentido literário. E nisso se enquadra, por exemplo, o que o pastor comentou agora há pouco de números, né, no que diz respeito à jumenta de Balaão, diz respeito às árvores que também falam no texto de Juízes e diz entre si que devem escolher um rei para reinar sobre elas, e também diz respeito ao texto de Gênesis 3. Agora, o fato de o texto ser
categorizado no sentido literário como sendo um lendário ou mitológico ou mítico, neste sentido, não depõe necessariamente contra a sua realidade. Então, Gênesis 3, se nós vermos ali a ideia de um mito, no que diz respeito ao aspecto literário, isso não depõe contra a sua realidade. Isso é importante, essa distinção que o pastor colocou. Falando em outras palavras, né, quando a gente fala, usa o termo mito no sentido literário, técnico, você retrata uma verdade, um fato histórico, usando uma história como pano de fundo, que pode não ter de fato acontecido em todos os seus detalhes, mas é para ilustrar o evento. Agora, o evento verdadeiro. É verdade. Agora, se nós usarmos mito no mesmo sentido que o teólogo alemão Rudolf Bultmann usa, aí nós temos uma situação que é complicada, porque Bultmann, por exemplo, ele não acredita na figura do Jesus histórico, ele critica. Então ele vai dizer, demônios não existem, o inferno não existe, o céu não existe, milagres não existem, a ressurreição não existiu. Isso fez parte de um discurso querigmático pregado pela igreja primitiva. Então, ou seja, você tem que ler a Bíblia e excluir todos os elementos que seriam mitológicos nessa visão teológica bultmanniana, e isso de fato compromete totalmente a historicidade e a veracidade do texto bíblico. Mas, e não é o que estamos promovendo aqui. O Barth sepultou o Bultmann. Já foi. Mas tem muitos ainda que acreditam nele nas suas pressuposições teológicas, né? Mas esse é outro assunto, né? Nós queremos saber o que você pensa a respeito da serpente de Gênesis 3. De fato houve uma cobra lá que falou com Eva e levou a nossa mamãe lá do jardim a fazer besteira? Na minha opinião, a preparar a primeira salada de frutas da história. Porque afinal de contas Adão não comeria o fruto se soubesse. Botou um creme de leite em cima e disfarçou? Comeria o fruto, reverendo? Comeria. Mas por quê? Olha, ali a Bíblia ela traz um relato seletivo, né? Então foi só uma ordem de acontecimento que talvez a humanidade fatalmente ou um ou outro ali teria sido enganado, né, pela serpente, porque a serpente teve a oportunidade de enganar quem estava mais próximo ali. Talvez o homem também poderia pegar, comer e pedir para a mulher, né, para que comesse também. Aí a gente entraria numa discussão mais... Você acha que Adão comeu consciente? Consciente. E por isso que o pecado, a responsabilidade do pecado do homem é muito maior do que a mulher. Porque a Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. O homem ele comeu sabendo do que estava fazendo. Ele falou assim, não, pode comer que eu já comi, então... No próximo bloco eu vou explorar um pouco mais com os meus dois convidados essa ideia. Com o reverendo Marcarini nós vamos pressionar para saber se de fato havia um bicho lá, e se havia um bicho que foi usado pelo diabo, por que o bicho é que foi punido em vez do diabo ser punido? Né? A serpente tinha patas, e aí agora ela passa a racejar e a comer pó. Será que a serpente não foi usada com um símbolo porque ela mata com a boca, né? Além de ser traiçoeira e asquerosa, né? E também vou pressionar o pastor Vailate com relação à ideia de que se o relato tiver realmente símbolos ali, que não houve de fato uma serpente, mas qual seria o problema de nós termos ali numa narrativa compreensível em qualquer cultura, de um evento simplesmente que retrate o fato de que o homem cobiçou o lugar de Deus e a posição de Deus, igualzinho o diabo tinha feito, né? Induzido pelo próprio, diga-se de passagem, né? Será que isso conspira contra a fé cristã? Eu não sei. E já que o assunto hoje é o capeta, olha só o livro que o pastor Carlos Augusto Vailate escreveu. Vê se pode. Ele é o Harry Potter dos evangélicos. Não é? Manual de demonologia. Arreda Satanás. O que o senhor ensina aqui? Fazer despacho cristão?
Pelo amor de Deus, em hipótese alguma. Porque tem gente que ensina. Cristão, então eu desconfiaria se é cristão ou não. Não é ele meu caso, diz né? Cristão. Pois é, o que verdade. tem de bruxaria cristã por aí. É verdade, é verdade. Mas o que é o Manual de Demonologia? Então, este livro, o Manual de Demonologia, ele foi escrito no final de 2011, ele foi publicado, né, pela editora Fonte Editorial, e nele, ele, na verdade, é o resultado da minha dissertação de mestrado em teologia, onde eu abordo inúmeros termos hebraicos e gregos sobre Satanás e os demônios no Antigo Testamento, faço um apanhado sobre exorcismos no contexto judaico, no contexto também pagão, e abordo Jesus e o caso lá, o episódio da expulsão do endemoniado, que foi aqui citado, né, dos demônios ali que habitavam na vida do endemoniado gadareno, no caso da legião. Então ele é um trabalho técnico, é um trabalho hermenêutico, exegético, que trata sobre este tipo de assunto. Está nas livrarias Saraiva, Livraria Cultura, na própria Fonte Editorial, livrarias evangélicas, né, para os irmãos que se interessarem por um estudo técnico, exegético e hermenêutico sobre o assunto demonológico, pastor. Não tem oração em grego ou latim aqui para expulsar demônio? Não tem. Eu cito até alguma coisinha assim do Missal Romano, menciono, mas eu na verdade não sigo isso. Mas cito muitos textos que envolvem questões supersticiosas, embora eu particularmente não creia nisso, né? Mas eu cito. É verdade que a água benta queima o demoniado? Alguns acreditam que sim, né? Na visão sobretudo católica e mística da Idade Média. Nós cristãos, principalmente na ala protestante, de uma forma geral, não cremos nisso, né? Você sabia, reverendo, que uma das discussões do 6º século da era cristã, dos concílios, era o que acontecia com a água benta se uma mosca caía nela? É verdade. Sim. É verdade. Se a mosca ficava benta ou se a água deixava de ser santa. E nesse meio tempo, sabe o que estava acontecendo no mundo? Por isso que é importante ter isso em mente, que a igreja se perde em discussões estapafúrdias. Exato. E perde o foco da história. Sabe o que estava acontecendo nesse mundo? Tinha um tal de Maomé arrumando encrenca no mundo. Começando a igreja preocupada com a mosca e a água benta. Resultado. Exatamente. Né? É verdade, pastor. Bom, obrigado pelo livro. Deixa eu mostrar de novo aqui. Eu que agradeço. Manual de Demonologia. Eu brinquei com o pastor Vailates que ele tem liberdade em Cristo para fazer isso. Mas é óbvio que o livro dele é um livro sério. É uma tese é mestrado? Mestrado. Cheio de grego e hebraico aqui que eu estava vendo. Teologia também, né? Questões históricas, culturais, exegéticas, hermenêuticas. Muito bom. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Reverendo Rogério, o senhor está devendo para nós uma explicação. O senhor tem defendido desde o primeiro instante que havia de fato uma cobra lá no Jardim do Éden. Uma cobra criada por Deus. Sim. Ela não era invasora. Não. E por que Deus puniu a cobra se ela foi usada pelo diabo? É uma questão interessante e até na qual eu embaso minha afirmativa, né? Que as consequências do erro, elas são sentidas fisicamente, realmente. Então, se nós olharmos a terra, ela foi afetada na sua estrutura física. A mulher foi afetada na sua estrutura física. A serpente foi afetada na sua estrutura física. A única personagem que não é afetada na sua estrutura física é o homem, na sua consistência física, né? Então, a terra é amaldiçoada pelo homem. E a serpente, então, é usada como um símbolo daquela consequência do pecado, que tem a consequência real, imediata, fisicamente, e com a revelação progressiva, ela tem a sua consequência final revelada, então, nos escritos do Novo Testamento, em Apocalipse. Então, no pecado, ele tem a consequência imediata, que é uma consequência física. Então, a serpente, ela é alterada fisicamente. Toda maldição é uma alteração da existência física. E, posteriormente, ali ela já estava condenada, mas a condenação dela está acontecendo no Apocalipse, ou também nos dias de hoje. Bom, o pastor Vailate, embora não expose essa opinião, ele como professor está mostrando que é possível
fazer a interpretação simbólica da serpente, mas ele crê que era um bicho de verdade. Então eu faço a mesma pergunta para o senhor: por que Deus puniu o bicho, se o bicho não tinha culpa? O bicho tinha como se defender do diabo, por acaso? Ótima pergunta, Eber. O que ocorre? Naquela época, nós temos que entender o seguinte: dentro do pensamento bíblico, quando um objeto ou um animal, eles eram usados para fins pecaminosos, muitas vezes eles eram destruídos ou amaldiçoados. Por exemplo, quando nós pegamos um caso de bestialismo ou zoofilia, que é a relação sexual entre um ser humano e um animal. A Bíblia diz em Levítico, no capítulo 20, verso 15, que quando um homem, ele, por exemplo, se deitasse, ele tivesse algum tipo de intercurso sexual com um animal, tanto o homem como o animal deveriam ser mortos. Então, neste caso, como a serpente, levando-se em consideração a tese de que, de fato, ela foi incorporada ali por Satanás, por ser usado como um animal, um instrumento para o pecado, ela acaba sendo amaldiçoada a partir dessa concepção veterotestamentária que aparece, por exemplo, na Torá, em Levítico, capítulo 20, verso 15. Até aí tudo bem. Ok. No caso de bestialidade, que é o nome que se dá para esse tipo... Mas um animal é usado para um propósito mau, e o animal não tem consciência disso. Tudo bem. Na aberração da bestialidade, quando um sujeito, em vez de procurar uma mulher, procura uma cabrita, né? Literalmente falando, então a cabrita morria junto com o sujeito, certo? Exato, para servir de exemplo para todo mundo. Perfeito, correto. Mas era só aquela cabrita, não a espécie toda caprina. E Deus amaldiçoou a serpente, e a serpente, todas as serpentes passaram a rastejar, comer pó. Inclusive tem algumas pesquisas, né, e algumas teorias que conseguem identificar um vestígio de pata, né, na serpente, sim. Ela foi um lagarto. Os evolucionistas dizem isso, que a serpente já foi um lagarto e que evoluiu, ou sei lá para mim evoluiu, né? Sim. Mas as mulheres também. Como assim? As mulheres não foram aumentadas as dores? Também como? Você toma cuidado que tem mulher ouvindo. Mas a relação é a cobra mesma. Evoluiu e você vai falar a mulher também? As mulheres também sofreram aumento nas suas dores de parto. Aliás, toda a espécie toda, porque ali nós estamos tratando de uma... Mas Eva pecou. Tá, entendi. Mas todos nós estávamos lá, né? em Eva, todos nós somos filhos dela. Agora a serpente não, a cobra lá que foi incorporada... E ela defendeu também todos os animais. Ali nós podemos usar uma questão de raiz de espécies. Deixa eu só, se você me permite, como foi colocado aqui, essa questão de que a serpente teria sido um animal literal, como particularmente creio que foi, né, ela está presente na raiz do pensamento judaico. Se nós pegarmos, por exemplo, Flávio Joséfo, nas suas famosas Antiguidades Judaicas, no primeiro século, ele entende que a serpente é literal. Se nós pegarmos uma interpretação rabínica do judaísmo chamado Gênesis Rabá, que é um comentário de Gênesis, também diz que a serpente era literal. Se nós pegarmos o comentário de um famoso judeu da Idade Média que vive no século XI, século XII, né, obviamente depois agora da nossa era cristã, ele também vai dizer que ela era literal. E inclusive a interpretação judaica, em muitos aspectos, ela diz sim que a serpente tinha patas. Além do que o pastor aqui citou, há um biólogo também australiano que ele fez estudos, um livro escrito em inglês, né, agora em 2011, e ele fala, por exemplo, sobre os vestígios de serpentes em 4 classes de serpentes que de fato teriam tido esses membros aí que foram, devido ao processo de evolução na espécie da serpente, das cobras, acabou perdendo as suas patas ou as suas pernas, vamos assim dizer, e acabou tendo ao mesmo tempo o alongamento do seu corpo. Então, esse aspecto da evolução dentro de cada espécie, nós percebemos que, sem dúvida alguma, ele pode ser plausível nesse contexto. Agora, entrando ainda na sua questão, por que eu entendo também que esse texto ele é simbólico, apesar de, na sua origem, ser visto como algo literal? Porque uma outra interpretação que nós podemos dar, e que muitas vezes também é dada para Gênesis 3, é que, com a maldição da serpente, Satanás, que a incorporou, ou que se disfarçou dela, há vertentes no judaísmo, no cristianismo, que veem Satanás como sendo o mestre dos disfarces. Então existem textos apócrifos, como o Testamento de Jó, que dizem que ele se disfarça como
como se fosse um vendedor de pães, como um mendigo ou como um anjo de luz no livro apócrifo da vida de Adão e Eva, e depois isso aparece também em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Né? Então, essa questão aparece. Então, Deus, ao amaldiçoar a serpente, ele também estaria amaldiçoando simbolicamente naquele contexto, né? Essa maldição, claro que ela pega literalmente na vida de Satanás, mas ela vai se consumar mais para frente por meio da semente da mulher, que aparece em Gênesis 3,15. Curiosamente, Heber e telespectadores, a palavra usada para semente ali, quando diz que a semente esmagaria e esmagou ali a cabeça da serpente, é a palavra hebraica zera, semente, e é uma palavra masculina, ou seja, a semente da mulher, Jesus, por meio da sua crucificação, da sua ressurreição, ele esmagou, ele aniquilou definitivamente ali o poder das trevas. Então, com quem é que Deus estava falando lá no jardim? Com a cobra ou com o diabo? Então, o texto nos diz que ele está falando ali a serpente. Porém, de acordo com a maneira que entendermos, veja bem, Heber, nós temos 3 formas básicas de entendermos ali a serpente. Ou Satanás se disfarçou de serpente, ou Satanás incorporou em uma serpente, ou Satanás ele criou uma ilusão para que Adão e Eva acreditassem que estariam se comunicando com uma serpente. Se nós entendermos que ali foi algo literal, e normalmente eu particularmente tendo a entender desta forma, porque assim é que Paulo e outros escritores neotestamentários também acabam entendendo, então ele está falando com a serpente, porque naquele contexto ela se deixa possuir ali por Satanás, naquele contexto, né, dentro de todo o contexto da maldição da criação, e ao mesmo tempo, simbolicamente, se refere a uma maldição desferida contra o próprio Satanás. Reverendo Rogério, não é verdade que Deus está falando com o diabo? Está falando diretamente com o diabo. E qual é a cabeça que é esmagada? A cabeça da serpente, que é a antiga serpente Satanás. Não há diferenciação ali entre o instrumento e Satanás. Portanto, é um símbolo do diabo. Na linguagem, no relato de Gênesis 3, a serpente representa o diabo. Então, ali ela se torna. Né? Por exemplo, quando nós nos tornamos agentes de Deus, nós nos representamos o próprio Deus? Sim. Então, ali a serpente representa e figura o próprio Satanás. Mas a cabeça a ser esmagada não era de nenhuma cobra, não. Era o domínio do diabo. Sim. Não era? Então, mas aí nós falamos. O texto, ele parte de uma consequência imediata, natural, até a compreensão total de uma compreensão e uma consequência final, espiritual de todas as coisas. Qual seria o grande problema para o senhor se alguém chegasse e falasse assim: reverendo, eu estava lendo uns textos e tudo, o senhor não acha que a história do Jardim do Éden é muito historinha da carochinha? Né? Eu creio que houve um homem e uma mulher, até porque a ciência já provou que todos nós descendemos de uma única mulher. Aí deram o nome para ela de Eva. Agora escapou o nome, mas se você pesquisar na internet você vai achar, né? Eva mitocondrial. Eva mitocondrial é o nome que se dá à primeira mulher da história, que a ciência diz, o DNA. Quando a gente faz exame de DNA, o DNA ele segue a trilha feminina, não é isso? E está provado, todos os seres humanos de qualquer espécie, de qualquer raça, todos descendem de uma única mulher. Do Homo sapiens, né? Da espécie humana, né? Descendem de uma única mulher que foi chamada de Eva mitocondrial. Tá bom. Então eu creio que houve um homem e uma mulher, Adão e Eva. Mas não tinha, assim, fruto. O que aconteceu lá foi que o inimigo ficou, que nem faz com a gente hoje, ele fica azucrinando a nossa orelha, de que Deus estava escondendo alguma coisa, e que ele não estava sendo muito honesto, porque ele não revelava todos os segredos dele, então que o homem quis ser igual a Deus, igualzinho o pecado do diabo. O diabo não teve esse pecado? Então, sim, orgulho. Não, interpretar Gênesis 3 assim é ir contra a Bíblia? Eu creio que sim, porque as consequências do pecado, elas são sentidas fisicamente. Elas se manifestam, ele quis ser porque se a gente interpreta como uma questão de evolução, né, nós vamos acabar
achando que as mazelas e as consequências que nós temos, né, de morrer, ou de envelhecer, ou de qualquer outra coisa, são situações que são voltadas ao acaso, ou algum tipo de teísmo aí, que as coisas são voltadas só para a especulação filosófica. Eu creio que hoje a humanidade, o homem, paga o preço real, físico, Sim, em todo momento. Mas qual foi o pecado de Adão? A desobediência. Em que? Em obedecer ao que Deus estipulou. E o que foi que Deus estipulou? Seja claro. Não coma do fruto. Isso aí não pode ser um símbolo também? Não queira saber o que você não tem que saber. Uai, não é o que Deus diz para Jó? Lá, não é o que Deus diz para Jó? Sim. É o que Deus diz para Jó. Fica na sua. Sim. Você é capaz de administrar as galáxias? Eu não. Então fica quieto. Uai. Weber, o que ocorre? Gênesis 3, ele deve ser visto de uma forma geral, principalmente na sua base literal, pelo seguinte. No capítulo anterior, nós vemos que o texto, o Jardim do Éden, em hebraico Gan Éden, ele é situado na Mesopotâmia, num lugar histórico. A Bíblia diz que Deus coloca o homem num lugar e ele dá nomes históricos a esses rios. Rios que inclusive existem até hoje, rios Tigre e Eufrates, em regiões ali da Mesopotâmia, que hoje estaria próximo à Turquia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Adão e Eva também são vistos como seres históricos, né, de uma forma geral. Assim como o pecado deles também o é. Agora, se nós pegarmos um ponto de vista simbólico, de uma forma geral, nós teremos alguns problemas. Por quê? Porque o pecado do ser humano, ele tem consequências óbvias, físicas. Eu, particularmente, apenas, eu não entendo necessariamente igual ao pastor, no que diz respeito ao fato de a maldição, talvez, eu não sei se ele necessariamente quis dizer isso, talvez até me corrija, né? Mas eu não creio que a serpente foi amaldiçoada e começou a rastejar necessariamente naquele momento. Quando a Bíblia diz que ela começaria a comer pó, que é uma referência ali, claro, metafórica, não que ela comesse pó em si, mas ao fato dela rastejar com seu ventre sobre a terra, o tempo verbal em hebraico ele aponta para um futuro, que poderia sim ocorrer imediatamente depois da maldição proferida por Deus, mas poderia ocorrer um pouco mais para frente. Assim como Deus diz para Adão que ele morreria, ele e Eva, assim que comessem o fruto, e isso não ocorreu. Adão e Eva, eles viveram ainda centenas de anos, mas eles morreram primeiro espiritualmente. Então a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. A morte física, né, a separação do corpo material da parte imaterial, que é a alma e ou espírito. A morte espiritual, que é o distanciamento do homem de Deus, né, esse desligamento, esse distanciamento do ser humano de Deus. E a morte eterna, que é já o distanciamento irremediável e para sempre entre um ser humano que é obstinado, que não crê em Deus como o seu Senhor, como o Criador de todas as coisas, não lhe tributa a obediência devida e assim por diante. Então, eu não entendo que a morte física se dá ali no texto, mesmo porque o texto bíblico realmente não diz que isso ocorre, mas ela vai ocorrer séculos depois. Tanto é que Adão ele vai viver ali os seus 930 anos. Né? Agora, já que estamos tratando desse assunto, deixa eu perguntar uma coisa para o reverendo Rogério, porque sempre me perguntam isso, sobretudo as mulheres. Né? Quando Deus diz assim, que iria... quando ele fala para a mulher que a mulher passaria a dar à luz com dores e tal, né, teria as dores de parto, algumas pessoas entendem que essa expressão de Deus, o jeito de Deus falar, sugere que a Eva já tinha tido filhos e que aí a partir de então os filhos viriam de uma maneira diferente e dolorosa. O que o senhor pensa disso? Eu creio que não. Eu creio que a gente acha que o sofrimento ali seria algo ruim, né? A Bíblia diz, pelo menos que eu consigo entender, que aumentaria de sobremodo. Ou seja, algo que seria quase que insuportável. Mas a ideia é que essa projeção, né, que Deus havia feito, colocado ali na constituição do homem e da mulher, não seria assim tão, né, suave como dar um espirro, aí nasce a criança, né? Mas como até alguns animais que a gente vê que entra num transe, né, ou perde alguns sentidos aí para conseguir dar à luz. Então não vejo assim como... por exemplo... A Eva já tinha tido filhos? Não. Como é que o senhor sabe? Pelo que a Bíblia não relata, né? Ela diz que depois conheceu.
Na A Bíblia também não relata quando é que nasceu a esposa de Caim. Sim, mas é porque a história bíblica ela não é compreensível, ela é seletiva. Então, pode ter tido filho lá, ué. Pode. Agora, a história bíblica não está interessada em mostrar esse lado, Então, mas sim na a sua raiz. opinião, Adão e Eva viveram antes de pecar quanto tempo no jardim? Não tem como especular esse tempo, não. O que o senhor acha? Mas eu particularmente, eu creio que foi um tempo muito curto. Um tempo curto que não daria para dimensionar com datas, né? Mas, a princípio, lendo o texto bíblico, não dá para entender que eles tiveram filhos ali dentro do jardim do Éden. Quanto tempo o senhor acha que eles ficaram no jardim sem pecar? Olha, pastor, a Bíblia realmente não fala nada sobre isso. A Bíblia só vai descrever que Adão, por exemplo, ela é uma pessoa que vive quase 1000 anos, que para Deus não é nada, 1000 anos a partir da perspectiva divina é como se fosse um dia. Mas é curioso a gente ver que quando o pastor diz isso, o pastor Rogério, não é isso? Ele comenta sobre isso, eu entendo o seguinte: a Bíblia nesses primeiros capítulos, ela não está preocupada em descrever os fatos de uma forma cronológica. Então, às vezes, nós tendemos a entender Gênesis, não só Gênesis, toda a Bíblia. Por exemplo, muitos crentes, eles pensam que a Bíblia, no seu texto, de uma forma geral, ela começou com Gênesis e terminou no Antigo Testamento com Malaquias. E na Bíblia hebraica, o último livro, ele é 2 Crônicas. Assim como no Novo Testamento, as ordens, né, em que os livros ali estão dispostos, de Mateus a Apocalipse, ela também não é uma ordem canônica. Lutero e outros, eles viram que conforme um livro falava mais sobre Jesus, no caso do Novo Testamento, os evangelhos iam na frente, aquele que menos falava, Apocalipse é lá para o fim da lista. Agora, quando diz que a mulher ali com dor ela teria filhos, né, no texto de Gênesis 3, nós não podemos dizer cronologicamente se aquilo significa que ela nunca teve filhos antes. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 1, nós vemos que começa ali a surgir, pelo menos do ponto de vista da narrativa bíblica, aquele que seria o primeiro filho de Adão e Eva, que seria Caim. Quando vamos para Gênesis, no capítulo 5, verso 2, diz lá que Adão e Eva eles tiveram filhos e filhas. Agora, esse filhos e filhas que ele tem em Gênesis 5 não significa que aqueles filhos nasceram naquele contexto do capítulo 5. É possível que eles possam ter nascido antes, por exemplo, no contexto de Gênesis 3. E foram expulsos? Eles quem? Ou se tivessem filhos nascidos de Adão e Eva no Éden, quando Adão e Eva pecaram, os filhos dela também foram expulsos? Eles não pecaram. Então, como representantes, de novo, né, nós vamos chegar naquela visão teológica do texto. Se nós entendermos que a humanidade estava representada ali em Adão, de uma forma geral, então o pecado cometido por Adão e Eva, assim como ele se alastra, ele tem desdobramentos para toda a humanidade, naquele contexto também. A Bíblia não diz. Eu, particularmente, creio que eles não tinham nascido, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas eu estou insistindo nisso porque tem uma corrente, que o senhor obviamente conhece muito bem, que diz o seguinte: Adão e Eva tiveram filhos, esses filhos eram perfeitos, assim como os pais também eram, porque eles são anteriores à queda. Sim. Muito bem. Eles não foram expulsos do jardim, eles ficaram no jardim. São os tais filhos de Deus que depois vão cobiçar as filhas dos homens. De Gênesis capítulo 6. Perfeito. Não serve, não dá. Aí, falar de uma raça pré-adâmica, eu acho extremamente complicado. Eles são filhos de Adão e Eva. Sim, mas eu estou falando pré-adâmica, né? Quer dizer, antes de Adão e Eva, porque muitos defendem, pegando carona... mas aí não dá. Filhos de Adão e Eva não pecaram porque eles foram gerados. Afinal de contas, Adão e Eva estavam no paraíso. Né? Eles podem ter ficado pouco tempo, mas aproveitaram bem o tempo lá. Ou não, reverendo? Pode ser, né? Que pode ser, reverendo? Acho que eles estavam vendo as árvores. Claro. Conversando com os animais. Afinal, sai osso nos meus ossos. Ele foi caçar borboleta. A tradição judaica, curiosamente a tradição judaica diz que a serpente, a tradição judaica, não sou eu que estou dizendo, e nem é uma visão cristã, a visão da tradição judaica, diz que a serpente viu Adão e Eva se relacionando na sua intimidade, e a serpente a partir de então cobiçou Eva.
E aí tem toda aquela questão dentro da lenda judaica que diz ali que Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. Só um detalhe curioso, Heber, que eu vou comentar aqui, talvez quem está nos assistindo possa até se assustar ou escandalizar com isso. Lilith é citada na Bíblia. Isaías 34:14. Não com este sentido mitologizado que lhe dão, que o judaísmo posterior vai lhe dar, mas ela é ali citada. Ali ela é citada como se fossem animais noturnos na versão corrigida e como fantasmas na versão atualizada. E no Salmo 91, quando fala espantos noturnos no hebraico, né, Lilith? Muitos entendem que sim. Aliás, o Salmo 91 é um texto clássico exorcístico na tradição rabínica tardia. Sério? Sim, o Salmo 91 é curioso, a gente pensa que apenas na cristandade que abrem o Salmo 91 em hospitais, em comércios, na tradição rabínica judaica tardia, tá? Vamos deixar bem claro, no rabinismo tardio, o Salmo 91 ele é visto como uma espécie de um manual exorcístico. Aliás, até no livro que escrevi sobre isso, eu trato um pouco deste assunto, comentando alguns termos hebraicos e algumas interpretações demonológicas que o judaísmo e o cristianismo dão ao Salmo 91. Isso está bem detalhado aqui no livro, para os interessados. Mas então, já que o senhor tocou o meu filho fica me interrogando com esse negócio de Lilith aí, então explica para mim direito. Sim. Lilith era a serpente ou não? Não. Na tradição judaica, ela seria uma outra pessoa, né, com quem Adão teria se casado. Antes ou depois de Eva? Anteriormente, e depois teria vindo Eva. Seria uma segunda esposa, dentro da visão tradicional judaica. Foi desprezada? Então, ela era a senhora das trevas, né? Ligada à noite. Exatamente. Ela é identificada com pássaro e inclusive com o vento. Aliás, a palavra Lilith em ugarítico vem do ugarítico Lil. Lil em ugarítico quer dizer vento. Provavelmente porque nesse contexto de Lilith ela é representada pela coruja, é representada por pássaros. Aliás, tem traduções que traduzem Lilith como coruja. E segundo a tradição judaica, de novo, a tradição judaica, ela era vista como uma demônia, um demônio feminino, que ficava apenas assim na brecha, vendo os homens nos seus sonhos, e ela tentava deitar com eles nos seus sonhos para gerar outros filhos demônios. Alguns, exatamente. E muitos pegam esse tipo de lenda para querer basear exatamente a questão de Gênesis no capítulo 6. Sim. Gênesis no capítulo 6, que diz lá que os filhos de Deus seriam anjos, na verdade caídos, exatamente, que teriam tido relacionamento com as mulheres e geraram gigantes. Parentes de Lilith, os parentes masculinos. E alguns linkam isso com Lilith, exatamente. O senhor acredita na Lilith, reverendo? Olha, como manifestação de algumas perturbações noturnas, pode ser que sim. Quando a gente fala dessas coisas, porque a gente tem que lembrar o seguinte, porque essas coisas fascinam, né? Sim. Mas o apóstolo Paulo, lá no tempo do apóstolo Paulo, ele já falava para Timóteo e para Tito: cuidado com as lendas judaicas. Exato. Não é para dar espaço. Muita corda, não. Não é para dar corda, Eu acho que isso é bom, nós vemos com critério, viu, Heber, assim, porque, de novo, quando nós falamos, só para voltar para o nosso tema, se você me permite, em Apocalipse 12, 9 e 20, verso 2, onde Satanás é identificado com a serpente, antes desse texto, nós temos um livro apócrifo que se chama Apocalipse de Baruque, que é escrito ali no período, entre o período intertestamentário e o período do Novo Testamento, que ele diz que Satanás ele se vestiu de serpente. E esse texto ele pode ser inclusive anterior à descrição que João dá do Apocalipse. Ou seja, essa identificação de Satanás com a serpente, ela é anterior ao cristianismo. Então não podemos também negar o fato de que João, como um bom judeu, embora fosse um judeu cristão, que cresce em Jesus como Senhor e Salvador, ou um judeu messiânico, segundo a terminologia de alguns outros, ele certamente se vale de outras interpretações também presentes dentro do imaginário judaico, e ele as utiliza para fazer esta associação. Então nós não podemos negar estes elementos hermenêuticos, exegéticos, presente na mentalidade dos autores neotestamentários, porque é a partir de uma perspectiva judaica que eles escrevem e enxergam o mundo, ou a sua cosmovisão em geral. Bom, tem um e-mail aqui que eu vou comentar no próximo bloco,
E que, olha, a coisa pega aqui. Já já a gente volta com os e-mails para você no Vejam Só. O programa Revista do Campo mostra diariamente todas as notícias do agronegócio, análises completas dos fatos. A maior cobertura jornalística do mercado agrícola com as principais cotações. Entrevistas que trazem as novidades da agricultura e pecuária, sempre acompanhadas da participação de pesquisadores, técnicos, estudantes e profissionais do setor. Informações importantes que auxiliam empresários e produtores a tomarem as decisões corretas. Revista do Campo, uma janela que mostra a força da cultura rural. De segunda a sexta, 8 da noite. Conheça Clancy, uma pequena menina com dificuldades de gente grande. Mas isso nunca foi motivo para ela perder a fé. Querido Deus, obrigada por mais um dia maravilhoso. Obrigada pela comida que temos para comer e obrigada por enviar o Nick para cuidar de mim. Espero que possamos ser amigos para sempre. E por favor, cuide da minha mãe e ajuda a ficar boa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aprenda e se emocione com o novo sucesso da Graça Filmes. Clancy, o poder de um coração sincero. A história de Ruth demonstra o quanto é possível agir pela fé. Ruth, a decisão acertada. O exemplo de que não se desviando e mantendo-se firme no propósito, você vai desfrutar de uma vida de paz e prosperidade. Amanhã espero você aqui no Saboroso às 10h15 da manhã, com deliciosos pratos do nosso dia a dia e principalmente da industrialização caseira, desde bombons a tudo. Eu espero você às 10h15 da manhã. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E é hora de eu mandar um ósculo santo pro irmão lá de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, que foi quem sugeriu o tema de hoje e vai ganhar um presente muito legal. Tá aqui, ó, A Fascinante Cultura Judaica. Olha que bacana esse livro aqui do pastor Marcelo Oliveira. Você já viu ele aqui várias vezes no debate, né? Ele também é versado nas questões judaicas e ele publicou esse livro aqui sobre a cultura judaica. Você que gosta do Antigo Testamento precisa desse livro. É só você procurar na internet Marcelo Oliveira ou A Fascinante Cultura Judaica, que você vai ter informações fáceis aí para achar o irmão Marcelo Oliveira e poder encomendar o seu livro, até com dedicatória, né? Ele é muito bacana. Então, Diego Valério, muito obrigado pela sugestão. E se você de casa quer sugerir um tema, entra no site vejamsó.com.br, vai lá na aba Sugestão de Temas, sugira o tema, não o assunto. Tem muita gente que escreve lá, fale sobre a Bíblia. Então, você tem que mandar o tema que nós vamos discutir, tá? Aí, se o tema for pautado, sem sorteio, sem nada, você ganha um presente como esse que o Diego está ganhando. Se você preferir, use o Twitter. Nós estamos na Twittosfera. E aí você pode mandar críticas, observações, sugestão de tema, sugestão de convidado. E fique à vontade, tá? O endereço está aí na tela, @programa Vejam Só no Twitter. Tá bom? E se você votou na enquete de hoje, você está participando do sorteio dessa semana. No fim da semana eu vou sortear o kit Jô Rezende. Dá uma olhadinha no que você pode ganhar.
Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos. E agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô, que Deus te abençoe. Você que mora na Grande São Paulo, ó, a clínica fica pertinho da Estação Ana Rosa. É só ligar, é grátis a avaliação, 5083-2549, tá bom? Muito bem. Olha só o que a gente está recebendo aqui. Falou no capeta. Fica nervoso. O Adonias, que mora em Santo André, no ABC Paulista, ele diz assim: nem serpente, nem diabo incorporado na serpente, e tampouco o diabo em pessoa. Gênesis 3 trata-se de uma figura alegórica. Aceitando a literalidade do texto, como é que a gente explicaria que o onisciente, o Senhor, procurava por Adão? O diabo só entrou no universo judaico-cristão após o retorno do exílio babilônico. Ele está confundindo um pouquinho aí os conceitos, né? Eu já li esse tipo de coisa aí no seminário, tinha professor que ensinava isso. Sim. Então, inclusive, tá certo que ele não cria que Jesus tinha ressuscitado, mas... Inclusive hoje, né, até nas revistas e mídia, a gente tem visto uma volta a esses assuntos que já foram discutidos aí no século XVIII e XIX. E a gente até procura ler para ver se tem alguma novidade, mas é repetindo aquelas histórias de antigamente. Então, é mais ou menos isso aí, né? Essa volta, né, desses questionamentos. Nós, como cristãos, nós embasamos a nossa razão na fé. A nossa fé é a base para compreendermos. Quando nós entendemos aí que o texto, né, eu tenho muito isso, que o Pentateuco, Moisés, no Antigo Testamento, é o maior profeta. Então ele vem trazer a revelação daquilo de quem Deus é, de quem é o Deus Yahvé, né, que é a escolha do povo. E todo o acontecimento real, físico do Antigo Testamento é uma figura daquilo que vai se apontar em Jesus. Então, se a gente começar a querer, né, diminuir ou trazer ali só uma figura alegórica, nós vamos cair no mesmo erro que já se ocorreu no passado, repetir a mesma história. Então, não é essa a nossa visão. Agora, por que é tão... Pastor vai lá, senhor que é versado nas questões judaicas, por que é tão difundida a ideia de que o conceito de diabo, como gênio do mal, só aparece no judaísmo depois do cativeiro babilônico, portanto, do exílio babilônico, portanto, fruto de uma interação, né, com as religiões babilônicas? Heber, eu vou ser bem sincero, eu particularmente pendo para ter esse tipo de pensamento. E isso está no meu livro, eu comento aqui de formas mais exaustivas, entendendo o seguinte: eu não estou dizendo que eu não creio que Satanás já não exista nesse texto de Gênesis, e que não creia que ele tenha de fato incorporado na serpente. Na nossa visão cristã, isso fica até claro, isso faz parte até da nossa fé. Agora, se nós lermos, é isso que eu inclusive propus e comentei na minha primeira fala no primeiro bloco, né? Se nós lermos a Bíblia a partir de uma perspectiva diacrônica,
babilônica, ou seja, ao longo do tempo, eu tenho que reconhecer que na visão judaica em si, Gênesis 3 não está falando sobre Satanás, ponto. Isso só ocorre em um período bem posterior, isso é algo que é inegável. E a partir de um período intertestamentário e principalmente depois a partir do Novo Testamento. O que ocorre, Heber? No Antigo Testamento, nós não temos ainda uma figura do mal personificada. Essa figura só vai surgir a partir do período interbíblico, que aí é pós-cativeiro babilônico, e eu concordo com a pessoa que está comentando, mas essa é a interpretação, não quer dizer que Satanás já não exista. Estou dizendo que a figura de Satanás, ela ainda não é vista claramente no Antigo Testamento, nos primeiros livros. Ela acaba sendo vista apenas posteriormente. Então, Crônicas não falam. Satanás já sugestiona Davi fazer censo? Sim, mas em Crônicas, não em Samuel. Crônicas, lembrando que ele é o final da revelação bíblica veterotestamentária. Mas é antes do período interbíblico, uai. Sim, mas o período, quando a gente fala de cativeiro babilônico, nós estamos falando do 6º século. Tudo bem, Crônicas é posterior ao exílio, concordo. Isso, mais ou menos nesse período. E o livro de Jó? Okay. Então, Jó, ele é visto também como um livro escrito de um período muito posterior. Ele retrata crenças muito antigas, porque é o próprio Jó quem faz, por exemplo, o sacrifício pelos seus filhos no dia do nascimento de cada um deles. Isto significa que ele vive num momento anterior ao sacerdócio, porque se ele fosse de um período sacerdotal ou pós-sacerdotal, haveria um sacerdote que o faria. Então, como ele faz antes, poderia retratar um período anterior. Sim, agora, muitos discutem, Heber, isso aí é algo extremamente discutido e conhecido nos debates acadêmicos. Muitos entendem que Jó capítulo 1 e capítulo 2, alguns versos, assim como Jó no capítulo 42, eles serão datados de período posterior. Por quê? Justamente porque neles, principalmente no capítulo 1 e 2, você tem a figura de Satanás. Um detalhe curioso, tá? Só para comentar para o nosso querido telespectador que talvez não saiba desses detalhes. A palavra Satã, ela aparece 14 vezes no livro de Jó, entre os capítulos 1 e 2. E aparece com o artigo Ha-Satan, ou seja, o adversário. Muitos entendem que pelo fato de aparecer precedido, ao substantivo adversário aparecer precedido do artigo, não significa que ali você tem a personalidade do mal, Satã. Como aparece, por exemplo, esse artigo no texto de Crônicas, né, que é paralelo ao texto de Samuel. Que, aliás, comprova, por exemplo, a tese que não somente eu e muitos outros levantam, de que a figura de Satanás ela é um desenvolvimento posterior. Por quê? Se pegarmos os textos paralelos de Samuel e de Crônicas, num deles dirá que quem incitou Davi ao censo foi o Senhor. Crônicas, que é posterior e, portanto, já recebeu uma influência do dualismo sobre Deus e o mal, vai dizer que é Satã. Então, isso vai explicar perfeitamente a revelação progressiva de Deus que se dá nas Escrituras. A revelação, quando nós entendemos, né, não impede a atuação. Mesmo que não haja uma perfeita compreensão, que a gente tente revelar ou não revelar algo no passado. As outras religiões, né, os pagãos, já estavam sob a influência maligna. Então não tinha necessidade... Os judeus não podiam saber disso? O Espírito Santo não atuava? Atuava de uma maneira... Podia ter explicado para eles, tem um gênio... Ficou através de Gênesis. Como? Através da serpente. Ele acabou de falar que não era o diabo que estava lá. Então, essa é a questão. O que mais era necessário? Até porque quando Moisés está saindo do Egito, há uma prova de que existem outras divindades, né? E ali a tentativa de Moisés, através da revelação, de mostrar que o Deus verdadeiro, o Deus que vai operar todas as coisas, é o Deus que elegeu Israel para se manifestar. Não. Então não tinha tanta necessidade de se falar, olha, existe o príncipe do mal, o príncipe das trevas, esse cara, o nome dele é isso. Por quê? Porque tanto na revelação de Deus quanto do mal, ela é personificada e gerada de uma imagem muito nítida em Jesus. Quando o Filho de Deus se manifesta perfeitamente, o Filho das trevas se manifesta perfeitamente. Tá. Então, é a mesma coisa ver Jesus no Antigo Testamento. Então a gente vai ver as sombras, vai ver o anjo do Senhor. O anjo do Senhor e Satanás da mesma forma. Mas vem cá, pastor Vailate. Qual é a leitura que os judeus faziam então antes do cativeiro, antes do exílio babilônico?
de Gênesis 3? Quem que era a serpente? A serpente era vista como... bom, aí eu já vou entrar em outras questões interpretativas judaicas, que envolvem também a abordagem do telespectador que mandou esse último e-mail. Adonias, né? Aliás, o meu Senhor é Deus, o nome dele, né? Adon, a ideia de Senhor, e Yah, a ideia de Deus. Meu Senhor, ele é Deus, é Yahvé. Eber, no judaísmo, e querendo ou não, isso influenciou o cristianismo. Existe uma palavra criada artificialmente que se chama pardes. Pardes é um método exegético hermenêutico usado para interpretar a Torá, ou o Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica de uma forma geral. Dentro disso tem 4 tipos de interpretação. Você tem a interpretação Pshat, que é a interpretação literal, que é a que nós estamos comentando agora, é que normalmente o cristianismo vê. Nós temos a interpretação Remes, alegórica, citada pelo nobre telespectador, talvez ele nem saiba disso, mas citou. Nós temos outro tipo de interpretação, que é a interpretação Drash, que é a interpretação em tom homilético, que é, por exemplo, o que o rabino faz todos os sábados na sinagoga, e o que o pastor faz, por exemplo, nas igrejas, aos domingos. E nós temos uma interpretação que é a interpretação Sod, que é uma interpretação ocultista ou mística. O problema é que, se nós vermos a serpente de Gênesis 3 sendo simplesmente como algo alegórico, interpretá-la apenas de forma alegórica, eu perco o controle de uma exegese sadia, porque então eu vou ler o texto, e o texto pode significar aquilo que eu quiser que ele signifique. Então, um dos princípios exegéticos, hermenêuticos, por exemplo, hoje muito clássico no protestantismo, é que a Bíblia deve ser interpretada a partir de um viés histórico-gramatical, ou seja, eu tenho que ler aquele texto a partir do seu nascedouro, da sua origem histórica, e interpretar principalmente a partir daquilo que o texto bíblico em si diz. Eu só devo interpretar a Bíblia de uma forma alegórica se o seu contexto imediato ou remoto assim me orientar a fazê-lo. Por que, por exemplo, nós cristãos costumamos entender a serpente de Gênesis 3 como sendo literal? Porque foi assim que Paulo a entendeu. Paulo, ele diz bem claro, ele entende esse contexto da serpente, de Adão, ele vê Adão como uma figura histórica. Lucas cita Adão na genealogia de Jesus, né? Numa delas de Mateus não cita, na outra de Lucas ele cita Adão. Então, se eu não entender Adão como um personagem histórico, e dentro desse contexto Eva, a serpente, os rios Tigre e Eufrates, o jardim do Éden, tudo dentro de um contexto histórico, eu perco o controle da exegese. Então, eu posso ver na Bíblia aquilo que eu quiser ver. Qualquer coisa significa qualquer coisa, e aí dá margem para todos os tipos de heresias possíveis e imagináveis. Mas eu não entendi uma coisa. O judeu anterior ao exílio, quando ouvia a leitura de Gênesis 3, ele pensava em quê? Numa cobra? Hoje, por exemplo, sim, numa serpente. Rashi, por exemplo, um ícone da interpretação judaica, que tende a interpretar literalmente, ele diz bem claro, é uma serpente. Hoje, nós temos que entender o seguinte: o judeu, ele não vê a figura, a existência de uma figura do mal, o diabo, como nós cristãos vemos. Esse dualismo, é claro que esse dualismo, na visão cristã, é um dualismo entre aspas, porque nós sabemos que não há páreos para Deus. Deus, ou ele é Senhor sobre todas as coisas, ou não é. Agora, essa figura do diabo, ela não é vista de uma forma muito clara no judaísmo. O judaísmo não vê como sendo uma força antagônica a Deus. Então é só uma serpente. Foi um bicho? Foi um bicho. O bicho enganou a coroa da criação. É interessante que os judeus detinham, até depois do período inteiro, detinham o exorcismo. Né? Então, quer dizer, procuravam judeus, porque eles... depois do tal do exílio... Mas eles abraçaram, de certa forma, no conjunto, a imagem, né? Eu não tenho condição de discutir com o pastor Vailate, quem sou eu? Não, imagina. Deus precisou não sou dono da verdade, não. Deus precisou mandar o povo para o exílio babilônico para eles descobrirem que quem que era. Pastor Edson Gomes da Silva, de Mesquita, no Rio de Janeiro. O que aconteceu no Jardim do Éden foi a primeira sessão espírita na Terra. Quando Satanás tomou a serpente como seu cavalo, haja vista não haver pessoas além de Adão e Eva, e convenceu a mulher que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e abrir o entendimento. Então Satanás conseguiu contaminar o corpo, a alma e o espírito de Eva. Podemos fazer um confronto com a tentação de Jesus no deserto, e a intenção de Satanás era a mesma: contaminar o corpo, a alma e o espírito de Jesus.
Hoje o objetivo de Satanás é o mesmo: contaminar o corpo, a alma e o espírito das pessoas. Veja que em todas as festividades tem comida, feijoada, comidas típicas, etc. Agora, a serpente é símbolo da medicina. Bom, até aí, enfim. É porque a medicina nos seus primórdios tinha um pouco de alquimia, magia, sei lá. Mas é muito animal, né? A serpente, mas vira cavalo, né? É serpente. A serpente não tem uma representação somente nas Escrituras, né? Exatamente. Vamos deixar bem claro que Jesus, ele diz lá que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus está citando números, importa que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, em João capítulo 3, seja levantado, como uma referência à cruz. Então a serpente também tem uma simbologia boa. Aliás, muitos judeus, só retomando a sua pergunta anterior, eles entendem do ponto de vista alegórico ou simbólico que a serpente, ela representa a sabedoria. Representação esta muito comum no Antigo Oriente Médio. E isso, aliás, seria curioso, porque é por meio da serpente que representa a sabedoria, nesse contexto simbólico, é quando Adão e Eva comem do fruto que a serpente lhes dá, é que lhes descortina um mundo que até então eles não conheciam. Então, essa simbologia dentro do contexto do Antigo Oriente Médio também é perfeita e é extremamente curiosa. Para ser astuto, né? Jesus como a serpente e simples astuto como a pomba. Prudentes como a serpente, não é astuto como a serpente. Não, astuto não, prudente. Prudentes como a serpente. Porque a serpente não se expõe ao perigo. Né? Aliás, a tradução da Septuaginta desse texto de Gênesis 3 usa a ideia de que a serpente era mais prudente ou inteligente ou sábia do que os outros animais. Prudente, exatamente. Vamos lá, vamos ver o que a nossa repórter ouviu das pessoas que ela entrevistou na Porta da Graça. A serpente de Gênesis 3 foi um animal que o diabo incorporou ou apenas um símbolo do demônio? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? É um animal, um réptil ali que o demônio se transformou em réptil para enganar e que acabou se tornando um símbolo. Eu acho que é o diabo que incorporou, fazendo Eva pecar. Bom, eu acho que foi um animal que foi incorporado pelo próprio diabo, porque quando Deus amaldiçoou, ele amaldiçoou a serpente e disse para ela que ela rastejaria, ela comeria do pó. Então, a gente pode concluir que ela estava ali tentando o homem em carne, né? Era a própria serpente. Ela apenas simboliza o verdadeiro demônio, mas não é um animal, ela simboliza aquele animal. Eu acredito que seja um animal, porque uma das sentenças que é dada por Deus é que ela rastejaria sobre o próprio ventre. Então eu acredito que seja um animal que incorporou. Ao mesmo tempo também é um símbolo, porque em Apocalipse fala que o dragão era a antiga serpente. Então assim, ao mesmo tempo que ela era um animal, ela também é um símbolo de Satanás. Bom, o Antônio Estevão de Santo André diz assim: na minha opinião, eu acho que foi uma forma de representar o diabo, para enganar. O diabo se transforma até em anjo de luz. Eu acho que a serpente é uma forma figurativa da representação de Satanás, sendo que a serpente chega de mansinho, silenciosamente, né? E ataca. O diabo nunca vai aparecer feio ou desagradável a ninguém, mas sim em uma forma aceitável. É verdade. Ele é o mestre dos disfarces dentro da interpretação judaica tardia. Está totalmente de acordo com isso. Só um detalhe, Heber. Se de fato houve essa possessão demoníaca ou satânica em Gênesis 3, temos que entender que esse também não é o único caso das Escrituras, como foi mencionado. Temos casos dos porcos ali, né, o caso dos porcos que aparecem nos sinóticos, e temos vários outros textos na literatura, tanto católica como cristã, protestante, que fala de demônios possuindo cabeças de touros, demônios com formas de cavalos, de ratos, de veados, de camundongos, de gatos e de vários outros animais. Esse tipo de pensamento, ele é absolutamente clássico no período, por exemplo, interbíblico, e depois ele avança ao longo de toda a Idade Média. Em forma de gambá, tem? Olha, gambá pelo menos eu não lembro de ter visto. É mais moderno, mais contemporâneo. É verdade, é verdade. É verdade. Se os porcos puderam, por que os gambá não podem, né? Com certeza. Qualquer animal. Tá bom.
Eliandro, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A paz do Senhor, meus amados. O meu entendimento é um animal, pois em Gênesis 3, 14 e 15, Deus pune claramente o animal. E quem não pensa logo em dar palmadas quando vê uma cobra? É verdade. Tanto homens quanto mulheres, é inimizade a qual Deus se referiu. Só que é errado matar cobra, viu, Eliandro? Eu descobri há muitos anos, lá no Instituto Butantan, que 1 grama de veneno de serpentes vale mais do que 1 grama de ouro, porque a indústria farmacêutica usa para fazer remédios para o coração e para a pressão. Agora eles estão trabalhando de forma sintética já, né? Com os venenos. Mas é caro, veneno de cobra é caro, muito caro, custa muito caro. Então captura a serpente e manda para o Butantan, porque no veneno da serpente tem remédio. Existe até uma interpretação dessa questão da serpente, né? Porque os animais, segundo o relato bíblico, seriam sujeitos ao homem. Então, quando ela inverteu, né? Ela sujeitou, né? Então, se Satanás tivesse se apresentado com algo superior ao homem, talvez ali não teria conseguido conquistar. Mas como ela estava sujeita, ela aceitou a sugestão. O senhor está me lembrando que eu tinha marcado aqui uma pergunta. Num bloco anterior, o senhor mencionou que a mulher foi enganada e o homem não. Eu nunca entendi esse texto de Timóteo. Como assim a mulher foi enganada e o homem não? Como é que a serpente enganou a mulher? Enganou no sentido de argumentos, né? De ter um diálogo. O homem não teve diálogo. Ele aceitou. A Bíblia diz assim, a serpente me enganou, a mulher me deu o fruto e eu comi. Parece que não houve ali nenhuma, né, uma conjectura, nenhum exercício da faculdade mental do homem, assim, sim ou não, vou ou não vou. Ele pegou, olha... Ser estúpido assim lá adiante, a mulher ainda ponderou, ele nem mas ponderou? Acho que sim, acho que não, mas você vai ser igual a Deus, seus olhos... Houve uma argumentação entre a serpente e a mulher. Sim. O homem não houve. E o homem não? Parece que não. Então por que ele comeu? Porque ele se sujeitou, porque quando Deus diz para que o homem fosse, vamos botar assim, um líder, né, o cabeça e todas as coisas, como é restaurado no casamento cristão, o dever do homem não era se sujeitar à mulher. Tanto é que Paulo diz, né, até que a mulher não ensine, porque a primeira vez que a mulher ensinou já deu tudo errado. Então, não é essa eu particularmente não compartilho dessa visão dele de 1 Coríntios 14, né? Mesmo porque é interessante que as mulheres profetizam em 1 Coríntios 11. Sim, né? Então você tem Cristo hoje, é igualdade. Hoje não tem mais problema com essas questões. Mas Paulo não escreveu depois de Cristo, irmão? Sim, mas o contexto de Coríntios ali reflete outra situação. Né? Quando ele fala de proibir de ensinar, é em Timóteo. Sim. Não é em Coríntios, é em Timóteo, mas esse texto aí, a questão que é o único texto que apresenta uma razão teológica para sujeição da mulher ao marido. A mulher foi enganada. Mas o erro do homem foi se sujeitar ali, no contexto em que ele deveria sobressair. Entendi. Mas a gente pega Adão, né? Lá no céu, acertar as contas. Mas Weber, eu acho que nós cometemos um grande engano quando nós pensamos, se eu estivesse no lugar de Adão, tudo seria diferente. Muito. Inclusive, nós estamos indiretamente descrendo do próprio Deus, porque foi Deus quem escolheu Adão e o colocou no jardim do Éden. E se Deus é onisciente, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, Ele escolheu a melhor pessoa para estar no Éden ali para nos representar. E se esta melhor pessoa, por meio da sua liberdade, ela pecou, não podemos achar que nós faríamos diferente se estivéssemos ali no seu lugar. Nós certamente faríamos a mesma coisa. Nilson José Santana de Itabuna, na Bahia. Saudações em Cristo. Creio na literalidade de Gênesis 3, que foi uma incorporação do diabo. Esse negócio de alegorizar certas passagens da Bíblia é resultado desse famigerado neomodernismo teológico. Dr. Aníbal Pereira dos Reis diz que acha ridículo o adjetivo modernista atribuído aos balofos exegetas do século passado. E mais ridículo e pejorativo ainda, o de neomodernista, emplacado nas teorias de Calbart e Companhia Limitada. Não, aí é neo-ortodoxia. Neo-ortodoxia, é verdade.
só tem o... Não imaginam eles que de modernismo ou neomodernismo só tem o letreiro, porque as raízes de sua fantasmagórica exegese se fincam na escola judaica de Alexandria. Os contextos de Apocalipse 12, 9 e 22 provam a literalidade do texto. Quando fala da antiga serpente. Sim, sim. Mas aí, irmão, desculpa, Nilson, mas os textos de Apocalipse 12, 9 e 22 falam de dragão. Tem dragão? Existe dragão? Mas o Apocalipse é o texto mais alegórico de toda a Escritura, né? Fala e foi morto o dragão, ou foi vencido o dragão, a antiga serpente. O dragão, obviamente, não existe. Sim, não existe. E a serpente é uma referência semelhante ao dragão. Estou falando do diabo, simplesmente. Mas o dragão, assim como, veja bem, o dragão, em grego a palavra drakon, ela também tem associação com outra palavra, a palavra hebraica Leviatã. E Leviatã, que tem a ver tanto com a questão que envolve o crocodilo, como também com a ideia de um ser que lembra o dragão. Então, a Bíblia, é isso que é importante também, os telespectadores entenderem, né, as pessoas que estão nos assistindo, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, mas como literatura, ela tem elementos oriundos de outras culturas, em que os israelitas, eles acabam tendo um intercâmbio cultural, religioso, teológico com outras culturas, e dentre as quais ele tanto absorve algo dessas culturas, como também lhes dá. E essa figura mítica do dragão, ela acaba nesse contexto sendo usada sim para se referir a Satanás. Agora, quando João diz nos textos de Apocalipse capítulos 19 e 20, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo, nós não entendemos ali, para interpretar esse é complicado. Se esse quer dizer que ele ali se disfarçou de serpente, ou se ele ali incorporou, ele lançou uma ilusão. Isso não fica claro. E é a interpretação que domina. Nem precisa. O que Apocalipse está dizendo é o seguinte, lá em Gênesis 3, era o diabo que estava presente, é verdade. Estava lá. É verdade. Pronto. É verdade. Né? Aliás, Isaías vai dizer isso também, né? No Éden, você se Exato. Você não crê que lá é o diabo? Onde? O rei de Tiro? Não. Aí, pô. Então deixa pra lá. Outro tema, outro dia, gente. Isaías 14, Ezequiel 28. Exatamente. Esse é um texto muito, muito bom. O senhor crê que é o diabo, né? Eu e o senhor estamos juntos? Sim. A gente vai fazer um debate sobre quem é a figura lá de Ezequiel e de Isaías, que se afogueava nas pedras preciosas do Éden. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só. Thank you.